Antes que o nome Leviatã fosse sussurrado em templos, gravado em pergaminhos ou temido em preces desesperadas, ele já habitava o imaginário humano como a personificação do caos primordial. Uma criatura tão vasta que parecia sustentar o próprio oceano sobre o dorso. Tão antiga que sua respiração confundia-se com o vento. Salgado que antecede as tempestades. E tão enigmática que cada cultura que ousou descrevê-lo deixou para trás não apenas um mito, mas um espelho de seus próprios medos mais profundos e de sua fascinação irresistível pelo desconhecido. No coração das tradições do Antigo Oriente Próximo, o Leviatã emerge como uma serpente colossal, um dragão marinho, cujas escamas eram como escudos impenetráveis e cujo olhar incendiava o horizonte. Uma entidade que não era apenas um animal fantástico, mas a própria encarnação das forças indomáveis da natureza, aquelas que nenhum rei, exército ou império poderia subjugar completamente. Nos textos mais antigos da tradição hebraica, especialmente no livro de Jó, o Leviatã não é apresentado como uma simples criatura, mas como um desafio direto à arrogância humana, uma pergunta retórica transformada em monstro. Pois ao descrevê-lo, o texto questiona quem poderia enfrentá-lo sem tremer. Quem ousaria colocar-lhe um anzol no focinho? Ou atravessar-lhe a mandíbula com um gancho? E a resposta implícita ecoa como trovão: ninguém. Cada detalhe narrado intensifica essa sensação de impotência. Suas escamas são descritas como seladas de tal forma que nem o ar passa entre elas. Seu espirro faz brilhar a luz. Seus olhos são como pálpebras da alvorada. De sua boca saem tochas e centelhas de fogo, e seu hálito acende brasas, compondo uma imagem que mistura o terror físico com o assombro quase sagrado, criando no leitor uma sensação paradoxal de medo e fascínio, que pulsa como uma descarga elétrica a cada frase. Mas o Leviatã não é apenas destruição, ele é também símbolo, metáfora viva do caos primordial que precede a ordem, uma lembrança de que antes da civilização havia águas profundas e escuras, onde algo imenso se movia sem ser visto, e que a estabilidade do mundo sempre dependeu de forças que, em teoria, poderiam romper seus limites a qualquer instante. Em tradições paralelas, como nos mitos cananeus, encontramos a figura de Lotan, uma serpente de 7 cabeças derrotada pelo deus Baal, ecoando a narrativa de um combate cósmico entre ordem e caos. E essa repetição de padrões revela algo ainda mais intrigante. O Leviatã talvez não seja apenas um ser isolado, mas a representação universal de uma batalha arquetípica travada no inconsciente coletivo da humanidade, onde a criação depende da contenção de algo monstruoso e primordial. Ao longo dos séculos, teólogos, filósofos e estudiosos debateram sua natureza. Alguns defendendo que ele seria um crocodilo exagerado pela imaginação poética. Outros sustentando que sua descrição transcende qualquer animal conhecido, apontando para um símbolo teológico de poder absoluto, usado para ilustrar a soberania divina sobre todas as coisas, inclusive sobre o que parece incontrolável. Essa ambiguidade alimenta ainda mais o mistério, pois quanto mais se tenta reduzir o Leviatã a uma explicação racional, mais ele escapa como se sua essência estivesse precisamente na impossibilidade de ser completamente compreendido. Durante a Idade Média, bestiários ilustrados retratavam o Leviatã como um dragão marinho, capaz de engolir navios inteiros, e marinheiros contavam histórias de águas agitadas por algo gigantesco, que se movia sob a superfície, transformando o mito em narrativa viva, transmitida entre gerações como advertência e como espetáculo imaginativo que incendiava a curiosidade de quem ouvia. A própria palavra Leviatã tornou-se sinônimo de algo vasto e esmagador, um termo aplicado a impérios, governos e estruturas de poder que parecem tão imensos e complexos quanto a criatura original, culminando na obra de Thomas Hobbes, que usou o nome para intitular seu tratado político, sugerindo que o Estado seria uma entidade colossal, formada pela soma dos indivíduos, poderosa o suficiente para conter o caos social,
mas potencialmente opressiva como um monstro marinho. Essa transição do mito para a filosofia demonstra como o Leviatã transcendeu o campo do sobrenatural e infiltrou-se no pensamento político e cultural, tornando-se uma metáfora dinâmica que evolui conforme as necessidades e temores de cada época. Ainda assim, por trás das interpretações simbólicas e acadêmicas, permanece a imagem visceral de algo colossal emergindo das profundezas. E é justamente essa imagem que continua a capturar a imaginação moderna, seja em romances de fantasia, filmes épicos ou teorias conspiratórias que associam o nome a estruturas invisíveis de poder global. O Leviatã sobrevive porque ele encarna o que está além da superfície, aquilo que não vemos, mas sentimos o peso de algo maior do que nós, que se move silenciosamente, sob a aparente tranquilidade do cotidiano. Psicologicamente, ele pode ser interpretado como a soma dos medos reprimidos, as emoções intensas que, se não forem reconhecidas, crescem até adquirir proporções monstruosas, tornando-se forças internas capazes de sabotar, destruir ou transformar radicalmente a vida de um indivíduo. Essa leitura interna amplia ainda mais sua relevância, pois transforma o Leviatã de criatura externa em realidade interior, um oceano emocional onde cada um carrega sua própria serpente colossal, aguardando o momento de emergir. Cientificamente, o fascínio por criaturas marinhas gigantes também encontra eco nas descobertas de lulas colossais e outras espécies abissais que permaneceram invisíveis por séculos, reforçando a ideia de que o oceano, mesmo hoje, guarda mistérios que rivalizam com qualquer mito antigo. E essa convergência entre lenda e descoberta alimenta a sensação eletrizante de que talvez as histórias antigas não sejam apenas fantasias, mas ecos distorcidos de encontros reais com o desconhecido. Culturalmente, o Leviatã representa a eterna tensão entre controle e liberdade, ordem e caos, segurança e aventura, pois para derrotá-lo é preciso confrontá-lo, mas ao fazê-lo, corre-se o risco de ser consumido por ele, criando uma dinâmica narrativa que mantém o ouvinte ou leitor em constante estado de expectativa, como se cada revelação abrisse espaço para um enigma ainda maior. No fim, o Leviatã não é apenas uma criatura descrita em textos antigos. Ele é uma força simbólica que atravessa milênios, adaptando-se, expandindo-se e assumindo novas formas, sem jamais perder sua essência de mistério avassalador. E talvez seja exatamente essa capacidade de permanecer indefinido, de nunca ser completamente capturado por uma única interpretação, que garante sua imortalidade no imaginário humano. Ao contemplar o Leviatã, contemplamos também nossos próprios limites, nossa pequenez diante do infinito e nossa incessante necessidade de dar nome ao inexplicável. E cada vez que seu nome é pronunciado, uma centelha de curiosidade se acende, impulsionando a mente a mergulhar mais fundo, a buscar novas camadas de significado, a experimentar o arrepio delicioso que surge quando tocamos, ainda que por um instante, a borda do desconhecido absoluto. Obrigado por assistir esse documentário incrível sobre o tão temido Leviatã. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.